A gente está mal, muito mal mesmo. Você tem noção que para viver no Brasil hoje, com dignidade, exige mais do que o dobro do que a maioria das pessoas ganham? Enquanto a renda média do brasileiro gira por volta ali dos seus R$ 3.500 por mês, o mínimo necessário para uma vida confortável, segundo estudos de custo de vida urbano, é por volta dos seus 6.900. Ou seja, a grande maioria de nós está sobrevivendo com menos da metade do necessário. E se isso não te assusta, talvez você nunca tenha vivido a experiência de correr mês após mês atrás do básico sem nunca alcançar. É aquela dor de você não conseguir cuidar da saúde como você gostaria, a dor de ter que adiar os seus sonhos porque simplesmente você não tem nem o básico. E eu não estou falando aqui de nenhum luxo não, eu estou falando apenas de você respirar com um pouco mais de alívio. Porque no final das contas, a gente não está falando apenas de dinheiro aqui. A gente está falando da sua paz, da sua liberdade, da sua saúde. E acredite em mim, tem sim uma forma de você mudar esse jogo. Muito prazer, meu nome é Gustavo Foliaro, esse aqui é o seu canal sobre copyright e empreendedorismo digital, onde eu te ensino como você consegue utilizar a internet para que você fature mais. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar exatamente o que eu fiz para crescer na minha carreira, saindo de um salário de menos de R$ 1.000 por mês para faturar hoje mais de 25 mil todos os meses aos meus 25 anos trabalhando com copy. Tudo isso começando do absoluto zero. Se você não conhece a minha história, eu sou de uma cidade do interior de São Paulo com menos de 5 mil habitantes. É basicamente um vilarejo, eu moro numa cidade muito do interior. E assim como quase todo mundo no digital, eu comecei do absoluto zero. Eu não tenho nenhum parente, nenhuma pessoa famosa que me deu aquele certo empurrãozinho para começar a minha carreira como copy. Muito pelo contrário, eu tive muito mais desafios e obstáculos do que outras pessoas que talvez morem em uma capital, que tenham um pouco mais de oportunidades do que eu tive. E mesmo assim, hoje eu consigo ter um resultado bem satisfatório trabalhando como copy, prestando os meus serviços de copy. E eu quero te mostrar como eu fiz, o que eu fiz, o passo a passo que eu segui. Acredite em mim, eu sei exatamente o que talvez você esteja vivendo hoje na sua carreira, aquele sentimento de que você trabalha, às vezes você tenta fazer um bico extra e a única coisa que você tem é só um aumento de estresse no seu dia a dia, aquela sensação diária de parecer que você está sempre equilibrando pratos, mas nunca conseguiu viver de fato aquilo que você sempre quis, porque eu mesmo já estive nessa situação. Quando eu comecei na minha carreira como copywriter, eu comecei muito de baixo, eu comecei oferecendo os meus serviços como freelancer e eu ganhava ali um salário que não era fixo, eu ganhava por volta dos meus R$ 1.000 por mês. E eu não tinha nenhuma estabilidade, às vezes eu ganhava um pouco mais que isso, às vezes eu ganhava um pouco menos. E essa frustração de não saber quanto eu ia ganhar, de não poder contar com aquele dinheiro, me corrompia todos os dias. E a primeira coisa que eu fiz para mudar essa situação foi quando eu entendi que trabalhar mais não necessariamente significa que eu vou ganhar mais. E não, muito longe de mim defender aqui que você não deve trabalhar de maneira dura. Eu defendo muito o trabalho árduo, que você dê o seu 100% independente daquilo que você faça hoje. Porque em alguns casos sim, se você dobrar o seu ritmo de trabalho, você vai dobrar o seu faturamento. Principalmente se hoje você é um profissional autônomo, onde a sua remuneração depende do tanto que você trabalha. E nos meus primeiros anos de carreira como copywriter foi exatamente isso que eu fiz. Para aumentar a minha renda, eu simplesmente trabalhei mais horas. Eu fui atrás de mais clientes, eu negociei mais projetos, eu fiz ali horas extras trabalhando no meu final de semana, trabalhando à noite, gravando vídeos aqui para o YouTube, basicamente fazendo aquilo que ninguém fazia, me dedicando 100% à carreira de copywriter. Porém, uma das coisas que você precisa entender é que o seu tempo e a sua saúde são recursos extremamente limitados e importantes para você. E muitas vezes você que está me assistindo aqui, é humanamente impossível que você já trabalhe mais do que você trabalha hoje. Você já atende o máximo de clientes que você consegue, você já tem ali um bico de final de semana, o seu cansaço, tanto mental quanto físico, já está ali à beira de um grande burnout, só que mesmo assim você continua estagnado na sua carreira. E o pior de tudo, você vive uma verdadeira bomba relógio, porque chega uma hora que o tempo vai cobrar, a sua saúde vai cobrar e você não vai conseguir manter esse mesmo ritmo acelerado de trabalho. E esse é o ponto de ruptura que eu queria chegar aqui. Chega uma hora que trabalhar mais não significa que você vai ganhar mais dinheiro. E o seu problema não é a sua força de vontade, não é porque você não acorda às 4h30 da manhã como os grandes bilionários do mundo, não é porque você não toma banho gelado, não é porque você não tem uma rotina produtiva, mas sim porque você chegou no seu limite de produção atual
com o valor que você entrega hoje. No meu caso, isso aconteceu na minha carreira como copywriter, quando eu ganhava ali por volta dos meus 10 mil reais por mês. Então eu já tinha esse canal aqui no YouTube, eu já ensinava copy para outras pessoas e eu atendia um número de clientes onde eu não conseguia de maneira nenhuma atender mais ninguém. Ou seja, eu estava completamente limitado naquele salário. Lógico, a gente está falando de um valor que já é um valor um pouco mais alto, não é nada fora do normal, mas mesmo assim eu não tinha nenhuma progressão futura de conseguir aumentar isso que eu já recebia. E o que foi que eu fiz para mudar essa situação? Para que hoje eu consiga trabalhar menos do que eu trabalhava quando eu ganhava esse salário e ganhar ali por volta de 3 vezes mais. Foi porque eu entendi que a pessoa que ganha mais não é necessariamente aquela que trabalha mais, mas sim aquela que entrega mais valor. E não confunda as coisas aqui. Entregar mais valor não necessariamente significa trabalhar mais. Na verdade, significa que você vai ter que resolver problemas maiores. Ou seja, eu estou falando de ter que aprender habilidades que são mais valiosas, resolver problemas que façam aquele negócio ou a pessoa que te contratou faturar mais dinheiro, ser uma pessoa mais relevante naquele meio. A lógica aqui é muito simples. Se você faz algo que hoje qualquer pessoa faz, se você, por exemplo, é um copywriter que é dependente do ChatGPT, onde qualquer pessoa consegue te substituir, o valor da sua hora, o valor do seu contrato, ele é muito menor do que de outra pessoa. Eu escutei uma história há muitos anos e eu gosto muito de repetir isso. Toda habilidade que você consegue fazer em paralelo enquanto você executa outra tarefa é uma habilidade altamente substituível e não vai te dar dinheiro. Por exemplo, eu consigo limpar uma mesa enquanto eu faço outra tarefa? Eu consigo limpar uma mesa enquanto eu mexo no celular? Sim. Eu consigo, por exemplo, dirigir enquanto eu escuto uma música, enquanto eu converso com outra pessoa? Sim. Qualquer que seja a sua habilidade onde você consegue casar e fazer coisas em paralelo, muito provavelmente não é uma habilidade onde você consegue escalar os seus resultados e ganhar mais. Agora, quando você domina uma habilidade que poucas pessoas dominam, mais valioso você se torna. Mais valioso você se torna para a empresa que você trabalha hoje, para o seu próprio negócio. Ah, Gustavo, você fala isso, mas o meu chefe ele é mau caráter. Ele nunca vai me pagar mais, independente daquilo que eu entregue para ele. E eu vou ser bem sincero contigo, eu entendo esse pensamento. Eu sei que nesse mundo existem muitas pessoas que são completamente desumanas, que humilham as outras e que realmente tem muito chefe chato no trabalho aí. Mas eu te garanto uma coisa, sem dúvida alguma. Eu conheço milhares de empresários e a imensa maioria deles são pessoas comuns, como eu e você, que só estão atrás do seu ganha-pão, que enfrentam inúmeros problemas todos os dias e que na imensa maioria das vezes ralam pra caramba para conseguir manter o negócio em pé num país tão difícil quanto o nosso, com uma burocracia gigantesca, com uma taxa tributária extremamente alta, tendo completamente desincentivado de manter o seu negócio aberto a todo momento. E toda vez que alguém me diz isso, eu respondo sempre com uma pergunta. Imagine o seguinte cenário, se hoje você é um funcionário que tem uma habilidade indispensável e você gera para aquela empresa um faturamento aproximado ali em resultados de 50 mil reais por mês, sem a supervisão do seu chefe, sem que você tenha que ficar consultando ele a todo momento, pedindo informações, basicamente você faz isso sozinho. Será que para essa empresa não é interessante ela te manter ali te pagando 10, 15, até 20 mil reais, sendo que você gera em valor 50 mil reais em faturamento, fora todos os outros problemas e pepinos que você resolve lá dentro? Eu acredito que sim. E se você pensa que, nossa, Gustavo, mas eu estou gerando 50 mil reais para a empresa e ele me paga só 10, me paga só 15, eu estou sendo completamente extorquido, neste caso, falta você dar um passo atrás e estudar um pouco mais sobre empreendedorismo. Porque esse é exatamente o jogo dos negócios. A pessoa que está empreendendo, por exemplo, a pessoa que te contrata hoje, ela tem um negócio de altíssimo risco. Ela está colocando o capital dela, a energia dela, muitas vezes as economias que ela fez durante 10, 15 anos em um empreendimento, para que ela te pague um valor que já foi combinado no início, mesmo que o projeto não dê certo. A pessoa poderia muito bem deixar todo esse recurso alocado, aplicado ali, em uma taxa Selic da vida que vai render ali um valor significativamente alto hoje, sem se preocupar com absolutamente nada, ficando ali de boa. Mas não, ela está colocando
colocando a energia dela, está colocando os recursos dela em um negócio. Então, nada mais justo que ela tenha o lucro equivalente a todo esse risco que ela está correndo. E essa é a primeira coisa que você precisa entender se hoje você quer subir a remuneração que você recebe, independente se você presta serviço, se você é um CLT. Você precisa colocar na sua cabeça que você é pago pelo resultado, pelo valor que você gera para aquele negócio. Eu sei que em muitos casos é um pouco triste você ouvir isso, mas se você recebe pouco é porque você gera pouco valor. Porque acredite em mim, caso contrário, a empresa que você trabalha hoje, se ela não te valoriza e você gera muito valor para ela, outro concorrente sem dúvida irá atrás de você. E para aquele negócio que antes, no nosso exemplo, ganhava 50 mil em cima de você, entre aspas, vai passar a ganhar nada. E como você era um profissional praticamente insubstituível, você era um profissional que tinha habilidades muito valiosas, para aquele negócio perder esse tipo de talento é um prejuízo muito grande. Eu não sei se você já teve a experiência de trabalhar em uma empresa onde essa empresa perdeu um dos funcionários ali, pilares daquele negócio. Eu posso te falar por experiência própria, eu vivenciei isso no começo do ano, onde em uma das empresas que eu presto serviços, um dos principais colaboradores acabou saindo e indo para um concorrente. E isso abalou significativamente o faturamento da empresa. A gente caiu ali de um dos maiores faturamentos de toda a história, vendendo por volta, só para você ter uma ideia, de 38 milhões ao mês para, no começo do ano, logo a saída desse colaborador, passando para 22. Ou seja, a gente está falando de uma queda de 16 milhões no faturamento do negócio. Então veja como você, quando você tem um papel estratégico muito grande, você é valioso para aquela empresa e ela não quer te perder. Só que para isso você precisa realmente gerar um resultado significativo naquele negócio. E novamente, não é querer desmerecer a profissão de ninguém. Eu acredito muito que todos os trabalhos são extremamente necessários no mundo. Só que é inegável que tem profissões onde você consegue ganhar mais, tem habilidades que te proporcionam um faturamento maior do que outras. E são justamente essas habilidades que você precisa ir atrás de aprender. E foi exatamente isso que eu fiz dentro da minha carreira como copywriter. Eu fui, ao longo dos anos, aprimorando e aprendendo habilidades complementares que fizeram com que eu fosse crescendo cada vez mais. Por exemplo, eu fui aprendendo como lidar com pessoas, como eu poderia me comunicar em público, como eu poderia dar palestras, como eu poderia implementar estratégias de vendas, me tornando um copywriter estrategista. Eu aprendi muito sobre gestão de pessoas, sobre finanças. Eu fui aprendendo uma série de soft skills que foi me tornando um player muito valioso dentro dos negócios que eu atendo hoje. E se você quer fazer exatamente a mesma coisa, eu preparei um passo a passo muito simples que você pode seguir para se destacar e crescer, independente de qual seja a sua carreira, independente de qual seja a área que você trabalha hoje. Então vamos lá. Passo número 1. Você precisa entender qual é o seu valor interno, aquela renda que você já tem dentro de si, só que você só não explora ela. A grande maioria das pessoas já tem dentro de si uma reserva de valor quase invisível. O problema é que ela está sendo subutilizada. Muitas vezes você não comunica isso ou você não usa essa habilidade que você já tem e que poderia estar colocando muito dinheiro no seu bolso. Por isso, a primeira coisa que você vai fazer é pegar um caderno, pegar uma caneta e escrever 3 coisas. Primeiro, tudo aquilo que você sabe fazer hoje, as coisas que você sabe resolver, os problemas que você resolve. Segundo, desses problemas, quais são aqueles que você já fez, que você já tem experiência? E o terceiro, desses problemas que você tem experiência, quais são aqueles que as pessoas ao seu redor sempre te pedem ajuda? Eu tenho certeza que fazendo isso, só organizando tudo que você já sabe, você vai se surpreender com os resultados. Muitas vezes você vai descobrir que aquela sua habilidade, por exemplo, de ensinar pessoas, de organizar processos, de analisar uma determinada planilha, de cuidar da estética de algo, de fazer uma arte, de editar uma foto no Photoshop, tudo isso pode ser utilizado como uma reserva de valor, como uma habilidade lucrativa que você pode usar para ganhar mais dinheiro. Feito isso, agora que você já identificou qual é a sua principal habilidade hoje, aquilo que as pessoas já te pagam ou já te pedem para você resolver, o segundo passo é justamente você aprender como potencializar esse valor. Como fazer com que as pessoas notem em ti uma autoridade e estejam dispostas a pagar mais pelos seus serviços. E isso é muito válido se hoje você já é um CLT, por exemplo, se você já trabalha em uma empresa e quer ganhar um aumento de salário. E como você pode fazer isso? Se hoje você está ali na faixa dos seus 3 mil reais de salário que você recebe,
Se você divide isso ali por 180 horas, que é normalmente o que você vai trabalhar em uma semana, você vai perceber que por hora você ganha ali por volta dos seus R$ 16. Como a nossa meta nesse vídeo é que você atinja aquela remuneração que a gente falou no começo do vídeo, por volta dos seus 6.900, que é aquilo que idealmente você precisa para viver no Brasil, isso significa que você precisa ganhar hoje por volta ali dos seus R$ 39 por hora. E a pergunta que você precisa responder é justamente essa: como eu posso hoje dobrar o que eu ganho por hora? É claro que não é uma tarefa tão simples, não é como se você chegasse no seu chefe hoje e falasse: olha, eu fiz os cálculos aqui e eu descobri que eu ganho por volta dos meus R$ 16 por hora. Eu quero passar para 36, tudo bem? Não, não é um processo tão fácil, até porque ele mesmo queria ganhar mais. Então a gente cai no ponto que eu estou defendendo tanto ao longo desse vídeo. Para que você aumente o valor que você ganha por hora, você precisa aumentar o valor que você entrega para a empresa. E no final das contas, a gente está falando de fazer a empresa faturar mais. Se você pegar todos os últimos vídeos que eu produzi, eu estou repetindo sempre a mesma coisa. A gente vive num ambiente capitalista, onde para você ganhar mais, você precisa fazer aquela empresa ou aquele negócio ganhar mais também. E sim, por mais que você não concorde com isso, eu acredito muito que o primeiro passo é você começando a entregar mais do que as pessoas te pedem. Ou seja, eu estou falando de você começar a aprender outras habilidades, talvez habilidades como gestão, talvez habilidades relacionadas à sua área que sejam um pouco mais técnicas, mas que não necessariamente sejam ali da sua obrigação, para que você comece a resolver mais problemas hoje que a empresa que você trabalha sofre, e você tem total ciência desses problemas, só que ninguém está resolvendo. Entenda que o mercado paga proporcional aos problemas que você resolve. Se você resolve o problema de 1 milhão, você tem um faturamento de 1 milhão. E o próximo passo, que aí sim é algo que muitas e muitas pessoas erram, é que você precisa comunicar as coisas que você faz. E esse eu acredito que é o grande erro, principalmente das pessoas que trabalham no ambiente corporativo. Talvez você seja a pessoa que esteja assistindo esse vídeo e que você faz tudo. Você já é o profissional que dá o seu sangue na empresa, que se mata, que faz 1 milhão de tarefas diferentes. Só que o seu problema é que você não comunica as coisas que você faz. Se ninguém ao seu redor entende o valor que você está entregando, você será subvalorizado. Se tudo que você faz parece fácil, se você resolve todos os problemas, você acaba criando uma cultura onde todo mundo te procura para resolver todos os pepinos, onde você tem uma equipe inteira que não resolve nada. Então é essencial que você comunique tudo aquilo que você faz. Sabe aquele funcionário chato que muitas vezes você odeia, que marca todo mundo da empresa em um e-mail, que manda mensagem no grupo falando tudo o que ele fez? Sim, é essa pessoa chata que você precisa ser. Por exemplo, você identificou um determinado gargalo na empresa, você identificou, por exemplo, um erro nos cálculos, uma planilha, algo que está completamente desalinhado com as metas da empresa naquele determinado período. O que você pode fazer? Desenhar todo um plano de solução para aquele problema, com exatamente o passo a passo de que todo mundo precisa fazer e comunicar todo mundo. E aí sim, envolvem aquelas outras habilidades que eu te disse, aquelas outras soft skills que você precisa dominar. E isso sim, vai entrar habilidades de comunicação, vai entrar habilidades de persuasão para que você consiga convencer outras pessoas das suas ideias. Tudo isso são habilidades paralelas à sua core skill, aquilo que você faz hoje, que influenciam muito e muito nos resultados que você tem. Eu não sei se você já leu um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, mas nesse livro você encontra algumas pesquisas que te mostram que pessoas no mesmo segmento, fazendo exatamente as mesmas coisas, com as mesmas formações, recebem salários até 70% divergentes, salários diferentes, porque um determinado grupo domina habilidades que vão além das suas core skills. Eles dominam habilidades principalmente de comunicação, de influenciar as pessoas ao seu redor. E aí, dominando essas habilidades, a gente cai para o nosso terceiro passo para você aumentar a sua renda hoje, que é justamente você considerar uma transição estratégica de carreira. E quando eu digo transição, não estou dizendo que você vai mudar exatamente o foco de tudo que você faz hoje. Na verdade, se você perceber que hoje você está em um platô e não existem alternativas para que você cresça mais, eu recomendaria sim que você pensasse em uma ruptura total. Agora, se você identifica que existem sim habilidades dentro do seu segmento que talvez você aprenda e que você vai ganhar mais,
aí eu recomendo muito mais que você continue na sua área. Talvez seja uma especialização que você vai fazer, talvez seja algum determinado curso, alguma determinada habilidade que você precisa dominar para que você ganhe mais do que você ganha hoje. Então, por exemplo, se hoje você trabalha com finanças, talvez você dominar ali habilidades de análise de dados, você dominar ali habilidades de Excel, planilhas, aprender isso te faça ir para um próximo nível e ganhar um pouco mais. Agora, se hoje, por exemplo, você trabalha como motoboy, você tem outra profissão, que é uma daquelas profissões que eu te disse que sim, são extremamente necessárias para a nossa sociedade, mas como muitas pessoas fazem, elas não têm um valor tão alto assim, eu já consideraria que você pensasse em uma ruptura, pensasse em partir para outra carreira, para outra área completamente diferente, onde sim, você vai prestar uma habilidade que é muito bem paga pelo mercado. Lembrando que essa ruptura, ela não é obrigatória e eu nem pensaria em fazer ela no primeiro momento. Eu olharia para as suas habilidades hoje, para aquilo que você já faz, para o trabalho que você exerce hoje e tentaria primeiramente melhorar, crescer dentro desse ambiente. Na grande maioria dos casos, existem sim margens e outras habilidades que você pode ir dominando dentro da sua área para que você ganhe mais. É claro, tudo que eu estou te ensinando aqui não é aquele plano maravilhoso de enriquecimento rápido, onde basicamente você vai trocar a sua profissão e do dia para a noite você vai ficar rico. Justamente porque eu não acredito nisso. O que eu fiz hoje para ter uma renda considerável, para ser um copywriter bom, para atender bons clientes, foi ir me aprimorando dentro da minha carreira cada vez mais. Eu não fiquei pulando de galho em galho, principalmente no início da minha carreira, onde eu não faturava bem. Muito pelo contrário, eu foquei naquela habilidade, naquilo que eu gosto de fazer, naquilo que eu sabia que tinha potencial e fui me especializando e melhorando cada vez mais. Então, no final das contas, não é um processo de 7 dias. Eu trabalho como copywriter há 7 anos. Porém, tudo tem um começo e quanto mais cedo você começar, mais rápido seus resultados virão. Então vamos lá para o checklist final de tudo que eu fiz na minha carreira e que você também pode fazer para aumentar o seu salário, aumentar a sua remuneração, independente de qual seja o seu trabalho hoje. Primeiro de tudo, olhar para dentro de si, tentar explorar essas habilidades que talvez você já tenha hoje, mas você só não está monetizando elas. Segundo, trabalhar para que essa habilidade que você tem hoje, que você já domina, seja enxergada pelas pessoas ao seu redor como uma habilidade extremamente valiosa. E para isso, você vai ter que aumentar a sua entrega, você vai ter que trabalhar mais sim, vai ter que fazer cursos, especializações, se aprimorar naquilo que você já faz. Terceiro, começar a comunicar tudo que você faz. A comunicação é uma das principais habilidades que você precisa desenvolver, principalmente quando a gente fala de um ambiente de trabalho, um ambiente corporativo. Se comunicar, comunicar as suas ideias, vender aquilo que você sonha, aquilo que você pensa é muito importante. E quarto, pensar em uma possível ruptura ou uma especialização dentro daquilo que você já faz hoje. Então, se você perceber, por exemplo, que o mercado de dados está crescendo e é algo que te interessa, você pode partir para essa área. Se você perceber, por exemplo, que o mercado de copywriting, que é o que eu faço hoje, aquilo que eu posso te falar, aquilo que eu vivencio, é algo que dá muito dinheiro, que o mercado digital é um ambiente legal, que você pode se aprimorar, que você pode se especializar nele, parte para essa área. Se você hoje, por exemplo, é um gestor de tráfego, você pode aprender copywriting para que você ganhe mais. Se você é um social media, você pode dominar essa habilidade para oferecer isso para seus clientes, para que você ganhe mais. Se você é um copywriter hoje, que é a imensa maioria de todo mundo que está me assistindo aqui, você pode dominar as habilidades para se tornar um estrategista digital, onde você vai oferecer tanto serviços de copy, quanto desenhar toda a estratégia e o fluxo de vendas daquela empresa. Veja que são habilidades paralelas àquilo que você já faz hoje, mas que caso você domine, você vai para um próximo nível. E o mais importante de tudo, eu espero que você saia desse vídeo e aplique. Eu quero que você olhe bem para mim agora e me responda. Você vai fechar esse vídeo e vai voltar para a sua rotina desgastante, voltar para aquela vida que você não gostaria de estar vivendo, ou vai utilizar pelo menos uma das coisas, um dos ensinamentos que eu te passei aqui, para tentar construir aquela vida que você sempre quis. No final das contas, a decisão ela acaba sendo sua. Você vai precisar sim se esforçar, vai precisar sim sair da sua zona de conforto para que você ganhe mais. E eu espero de coração que você tome a decisão certa e que comece hoje mesmo, fazer algo pelo seu futuro. Agora, se você quer a minha ajuda, se você trabalha hoje como copywriter, você trabalha com marketing digital, outra profissão aqui do mercado digital, e você quer a minha ajuda para crescer, a minha ajuda para ir para o próximo nível, para aprender essa habilidade que trouxe tudo que eu tenho hoje,
eu te convido a descer aqui na descrição desse vídeo e conhecer o meu treinamento Copy Kairos, que é o meu treinamento de copy, onde eu te ensino tudo o que eu sei sobre copywriting e principalmente com essa visão estratégica do negócio, para que você não seja um copywriter como qualquer outro, mas para que você seja um profissional que vai se destacar e vai conquistar esses que são os maiores salários do mercado digital. O link está aqui na descrição desse vídeo, é só você tocar lá, assistir, tem um vídeo bem bacana explicando todos os detalhes do treinamento e tudo que você ganha caso você participe. Eu vou ficando por aqui, eu te vejo no próximo encontro, até lá!